Na semana passada, o meu vídeo sobre Jojo foi um vídeo onde eu só fiquei falando que, foi tudo muito engraçado, foi tudo muito galhofa, e é isso aí, foi legal e tal. Eu realmente acho que o tom do episódio passado cabe pra isso. Esse, nem tanto. Não é porque é a mesma série e é um episódio depois do outro que os argumentos e a avaliação tem que ser exatamente a mesma. Esse foi um episódio relativamente mais sério. Todo o processo, tanto do relacionamento dos personagens quanto do estilo do episódio, ele é se eu não me engano chamam isso de bottle episode. Principalmente em séries live action, né, que às vezes os caras não estão com orçamento para esse episódio, porque não dá para todos os episódios serem filmados em externas, em cenários muito elaborados e tal. Então eles fazem algum episódio que, sei lá, as pessoas ficam presas num X lugar, e o episódio todo é nisso. O meu episódio preferido de Doctor Who, por exemplo, é um episódio desse tipo. Não é o Blink. Blink talvez seja o meu segundo episódio favorito, mas é um que eu acho que chama Midnight, que é um episódio do 10º Doutor, o Tennant, num trem. E eu acho muito, muito, muito foda. E tem umas semelhanças entre esse episódio do Jojo e esse episódio Midnight do Doctor Who. Então todo o tom do estilo do episódio, da relação dos personagens, o tipo de tensão que ele está tentando criar encaixa um pouco menos com a galhofa. O que não quer dizer, eu não estou fazendo essa introdução para dizer que o episódio foi ruim, eu gostei do episódio. Mas os momentos que ele vira Jojo encaixou um pouco menos para mim. Como, por exemplo, a facilidade do Giorno de mais uma vez deixar pra lá. Não, eu vou cortar 2 braços, foda-se os meus próprios braços. Foi uma loucura infernal, assim, ele ter feito isso. E tudo bem, foi feito até de uma maneira dramática e séria e drástica. A drasticidade? Existe essa palavra? Eu não sei. A drasticidade do sacrifício do Giorno naquela cena onde ele arranca o próprio braço até encaixa com o drama e com a seriedade da situação. Eu vou até com a direção, foi tudo muito sério, muito difícil, foram decisões difíceis que foram tomadas, mas mais uma vez ele simplesmente descarta membros do próprio corpo e tá tudo bem, porque mas o Giorno vai criar, é um Jojo, né? O Giorno vai criar mais um braço, tá tudo bem. E aí depois eles ficam só preocupados que ele vai perder um braço, então ele não vai conseguir mais reconstituir o braço, sabe? Então pra esse tipo de episódio entra um pouco naquela coisa meio Dragon Ball, ninguém morre, a gente tem as Dragon Balls, tanto faz a pessoa pode morrer que a gente ressuscita. Teve um momento meio assim. Mas zoado mesmo, e mais uma vez, entendam de onde parte esse comentário. Eles quebrarem a janela e tem até uma preparação de ele abrir um pouquinho com o zíper e ele não mudou a pressurização, porque não foi tanto assim. Quando quebrou a janela, aí a pressurização foi foda e tudo foi sendo sugado e tudo mais. Então tem uma preparação pra gente tentar pensar numa lógica da cena, de acordo com a nossa física. E aí eles conseguem recuperar a pressurização do avião com uma tábua de carne, sei lá que porra que era, um quadrado ali, que nem cobre toda a janela que tá quebrada. Então, Jojo não é sempre, tudo uma loucura e vale tudo. Jojo, em alguns momentos, quer ser levado um pouco mais a sério, do jeito dele, mas quer ser levado um pouco mais a sério, e aí que a gente tem que levar um pouco mais a sério, e aí certas cenas ficam menos aceitáveis. Deixando tudo isso de lado, foi um episódio legal. Ele trabalha mais com paranoia. Isso é uma coisa legal, porque eu acho que eu fiz essa crítica, inclusive, quanto ao momento do stand que pega a língua do Naranja e tudo mais, que ninguém desconfia que tem um stand agindo. E no mundo de Jojo, e na situação em que esses caras estão, o pensamento de isso está acontecendo, deve ser um stand inimigo, ia criar uma sensação de paranoia absurda.
Então a gente abre esse episódio com os caras pegando o avião, porque eles vão pra Sardenha pra encontrar evidências, pistas da identidade do chefão. E chega um cara bizarro e ele morre muito rapidamente. Só que esse é o mundo de Jojo. Então, o cara morrer rapidamente, você precisa desconfiar. E é o que acontece pelo menos com o Giorno, mas o Mista é um personagem que não é feito pra ser o cara inteligente, né? Se o Bruno tivesse cuidando daquela situação pessoalmente, talvez ele... Porque eu acho que o Bruno nem tava na cena, né? Ele devia estar no avião, sei lá, vendo como o Abakio tá pilotando com o stand dele. O stand do Abakio tem os usos mais legais de toda a série. Então eu acho que ele não tava lá. O Bruno seria um cara que ia desconfiar dessa morte muito rápido. E o Giorno desconfia dessa morte. E o Giorno fica paranoico. E isso é uma coisa que devia acontecer com frequência. Principalmente nessa série que eles estão sendo perseguidos por usuários de stand. Tudo que acontece... Ai caralho, é um stand inimigo, puta que pariu, fudeu. Isso devia ser o tempo todo. E nesse episódio foi bem usado. Então eles estão fechados no avião, no ar. Tem 2 horas de viagem, eles não podem simplesmente descer, porque eles acho que eles estão em cima do oceano. Pelo mapa, pelo menos, tem um trecho de oceano ali. O Giorno fica... Eu ouvi um barulho, o que é essa porra desse barulho? Aí ele chega e tem dedos dentro de um frigobar e começa aquelas coisas escrevendo que eu ainda não entendi e eu espero que seja explicado depois. Eu não vou ficar nem de especulação e eu não quero spoiler. Mas enfim, aquilo foi esquisito e aumenta a paranoia, e aí eles têm que tomar decisões muito drásticas. Eles acham que venceram, mas não venceram, porque o stand volta, e aí começa um foco na Trish, o que pode ser interessante, porque como eu disse, a Trish até o momento é cenário. Ela é um objeto sendo deslocado de um ponto a outro. Seria interessante se a série abordasse isso, se a Trish se sentisse mal por ser apenas manipulada pelos caras, porque ela parecia ter mais personalidade na primeira vez que apareceu e depois ela realmente só ficou de canto. Triste olhando pra baixo e sendo manipulada pelo nosso grupo de heróis. Então de repente se isso fosse trabalhado, tipo, eu tô cansada de ser manipulada por vocês, ou eu tô simplesmente cansada de ser manipulada pela vida, pelo destino, pelo meu pai, coisas do tipo. Talvez isso comece a ser trabalhado agora, isso pode ser legal. E ela ter que lidar com um stand inimigo. E eu não sei se eu não tinha reparado ainda nessa nova abertura, mas mostra o stand dela na abertura, né? Dando vários socos. E eu gostaria que não tivesse mostrado, porque a abertura do Jojo, de Jojos, tem um histórico de ir sendo modificada ao longo de revelações da série. Então talvez pudesse ter uma versão sem isso. E depois revelava, mas enfim. Alguma hora vai aparecer esse stand dela, talvez ela use o stand para lutar contra esse stand inimigo, que até o momento tem um conceito muito legal, que eu não entendi muito bem. Eu sei que a ideia de o stand estar agindo sozinho depois da morte do usuário, e por isso ele não ter limitações, é uma ideia interessante. Eu não sei o quanto isso vai reverberar no resto da série, porque isso é muito importante, porque eles já mataram muita gente, né? E os outros stands? Morreram com eles? É só esse? E esse é um stand parasita que tava usando aquele cara? Não sei, não faço ideia. E eu não sei se aquelas coisas escritas têm a ver com esse stand, porque pode ser outra coisa também. As coisas escritas na parede. No momento que o Giorno fala, esse avião parece um banheiro de rodoviária. Sim, muito bom. Muito obrigado a todos vocês. Assistam o nosso videoquest sobre Monster, se você não assistiu ainda. A chance de você estar aqui no canal e não ter visto o nosso videoquest Monster é baixa, mas se você já assistiu, pega esse vídeo, cola num grupo de Facebook que você goste, conheça e fala, mano, olha esse vídeo que foda! Caso você tenha achado foda. Se você não achou foda, não faça isso. É uma escolha sua. Enfim. Tchau.